Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 14ª aula sobre a doutrina cristã. Estamos também no 9º artigo do nosso credo, o símbolo apostólico, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, não é? Eu vim das missas agora na Vila 31 de Março, que é a capela de São José, o Castíssimo Esposo de Maria, e também de Biratinga, que é o distrito da nossa paróquia, que é a capela de Santa Rita de Cássia. Aproveitar o sangue quente, não é? Para fazer mais uma aula de hoje, que hoje eu não fiz nenhuma aula. Ontem eu fiz 3 pela manhã e não deu para fazer à tarde nem à noite, mas voltamos com a nossa aula. Então, Sandra Silva, Tereza Cristina, não é? Elisângela Maria, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vânia, que está aqui, né, quem for vendo e lembrando, né? Emily, Jeane, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá, vamos ver neste 9º artigo, não é? A origem e definição da igreja, que é a eclesiologia. O segundo ponto dentro desse artigo, o artigo 9º, né? Uma só igreja, a unicidade da igreja, veja, e ao mesmo tempo a universalidade, notas ou características distintivas ou distintivos da nossa igreja, a Igreja Católica. Depois vamos ver as 4 notas não se encontram na Igreja Protestante nem na cismática, tá certo? Vamos fazer uma aula sobre esses 4 pontos, porque esse artigo, o 9º artigo, é extenso. A gente vai fazer em 2 ou 3 aulas, tá certo? Então, avante. Origem e definição da igreja. Jesus Cristo veio à Terra salvar todos os homens. Aqui se estabelece a doutrina da universalidade da salvação. Jesus se encarnou pelo seio bendito da bendita Virgem Maria na plenitude dos tempos. Assim começam os evangelhos, em especial o evangelho de São Lucas. Veja, e não veio apenas para um grupo privilegiado, veio para todos e salvar a todos. Ele mesmo disse: quando eu for elevado na cruz, atrairei todos para mim. E aquela cananeia, né, fez Jesus muito bem lembrar disso, que ele veio para todos. O reino de Deus é para todos, não foi para alguns. Quando ela pediu, não é, a cura da filha, e Jesus disse: não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: muito bem, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da rede dos seus donos, da mesa dos seus donos, né? E Jesus entendeu a universalidade, né, da sua missão, não é, da sua fidedignidade ao Pai. Vamos avante. Essa é a primeira frase deste ponto. Para esse escopo, 2 coisas seriam necessárias. Então, primeira, não é, ensinar-lhes a verdade. Veja, ensinar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz o santo apóstolo Paulo. A verdade é dura, a verdade dói, mas liberta.
E o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Segundo, infundir-lhes na vontade, veja, força para a praticar. Então, né, Jesus ensina a verdade e depois nos dá a graça, nos dá os meios para, veja, na fortaleza vivê-los, né? Na fortaleza viver a verdade. Cuidado católico, cuidado cristão e cristã, para não repetir frases frívolas e, sobretudo, pagãs, tais como: a carne é fraca e eu sou humano, todo mundo erra. A gente gosta de repetir essas frases frívolas, superficiais, veja, pagãs, ateias e indiferentes, que na verdade os que conheceram a Cristo, os que são de Cristo, os que levam este nome e honram este nome de cristão e cristã, não poderiam jamais repetir essas frases. Porque na medida que a gente repete, é um recurso, veja, pedagógico, não é? Intelectivo, racional e ao mesmo tempo psicológico. Porque quando eu repito uma mentira, é ela mesma, veja, pela repetição que se estabelece a aprendizagem, eu vou me convencendo que a mentira é uma verdade. Logo, se eu repito essas frases, eu vou me convencendo que elas são verdadeiras, que na verdade são mentiras, são falsárias. A obra de Jesus Cristo devia perpetuar-se, vejam, na terra. Para esse fim quis instituir uma sociedade onde precisamente pudessem os homens encontrar os meios de conseguir a salvação eterna. Não é? Antigamente, nos primeiros 1000 anos, chamado assim a Idade Média, era conhecida também a igreja como uma sociedade, não é? Humana. Depois, conhecida como uma instituição humana. Mas eclesia, não é? Igreja, comunidade, povo de Deus, que o Papa Emérito Bento XVI chama, a partir de Cristo, o novo povo de Deus, que somos nós. Veja, corpo místico de Cristo. Atenção. A tal sociedade chama-lhe igreja, palavra grega que equivale à assembleia, reunião. Entendeu? Assembleia quer dizer igreja, quer dizer eclesia. Portanto, Jesus realmente, entre os que o seguiam, a 12 discípulos escolhidos, que chamou apóstolo, deu o poder de ensinar, santificar e reger, não é? E este mesmo poder, todos os batizados recebem. Recebem. No batismo, veja, nós recebemos. Mas dentro do ministério, alguns, né, são chamados a vivê-los e a exercê-los ministerialmente, como serviço. Então nós temos a hierarquia da igreja, que se chama magistério. O Papa, os bispos, no seu corpo cardinalício, os presbíteros, os diáconos. Por exemplo, no paroquiato, quando o pároco, diante de uma paróquia, ele tem, não é, o poder, em nome do bispo, de ensinar, de reger, administrar, governar e santificar. Vamos avante. Aos fiéis, incumbiu-os de prestar crédito àqueles, de lhes obedecer. Atesta dos 12, pois,
Pedro, a testa, a frente, não é? Quer dizer, cabeça. Tudo para a glória de Deus e salvação das almas. Temos, pois, todos os elementos de uma sociedade, isto é, cabeça, membros, fim e meios. Uma sociedade era chamado societas perfectas, sociedade perfeita, ou perfeita sociedade. Tal sociedade foi, atenção, prenunciada pelos profetas. O contexto e o fundamento bíblico não é apenas o Novo Testamento, não é? Mas essa sociedade, esta assembleia, esta reunião, esta igreja, ela foi pré-anunciada, prefigurativamente, ou seja, não é? Como figura no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento. E vamos ver, não é? Vamos avante. Vejam. E em Jesus Cristo, dela falou frequentemente em suas parábolas, quando assemelhava ao reino dos céus, a um campo em que vai semeada a boa semente junto à cisânia. São as imagens da igreja, viu? No Novo Testamento. É isso em essência, a partir de Cristo, né? Há uma rede onde há bons e maus peixes, há um celeiro em que há grão e palha, etc. Veja, há uma barca também, não é? Há aprisco, há curral, veja, há redil, são imagens da igreja. Por exemplo, no Evangelho de domingo, não é? De domingo, quando o bom samaritano leva aquele caído e violentado pelos ladrões à pensão, não é? A hospedagem é imagem ali também, segundo alguns padres, sobretudo João Crisóstomo, vê nessa hospedagem a imagem da igreja. A igreja é, portanto, a sociedade dos verdadeiros cristãos, ou seja, dos verdadeiros seguidores de Cristo. Cristãos e cristãs, isto é, dos batizados que professam a fé e doutrina de Jesus Cristo, participam dos seus sacramentos e obedecem aos pastores por ele estabelecido. Atenção, três coisas podemos destacar do texto, que às vezes nós não conseguimos aqui linkar, não é? E associar. Que para ser cristão, é preciso ser batizado. E aqui é o que distingue, define e distingue. Veja. E que a gente comumente, por tantas vozes e por tantas seitas, por tantas igrejas, que na verdade são comunidades eclesiais, nós perdemos, veja, o fio condutor, que é o fio de ouro, não é? E perdemos o senso crítico intelectual falando. Por exemplo, aonde eu quero chegar? É uma crítica que eu vou tecer e, ao mesmo tempo, com muito respeito, quero, não é, despertar. Veja, se os outros cristãos não católicos, e aqui eu abro aspas, já começo abrindo aspas na palavra cristãos, que de fato são cristãos. Aqui tem uma dúvida, uma interrogação. Por que, padre? Pense comigo. Se eu sou cristão, não é? Só posso ser, veja, discípulo de Cristo com batismo, logo, todas as outras denominações cristãs que só batizam adultos, veja, passa quase 2 décadas
ou 3 décadas, aos 30 anos, para batizar. E muitas vezes o batismo não é válido. Atenção. Porque algumas ou muitas não batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo só é válido se batizar, não é, em nome da Santíssima Trindade. Então, o membro de uma denominação dessas passa 10, 20, 30 anos pensando que é cristão, mas não é cristão. Não é porque se intitula que é de Cristo e que está seguindo Cristo sem ser batizado é cristão. Só é cristão pelo batismo. Vejam, que paradoxo, não é? Terrível. Já pensou? Você já conseguiu associar isso? Não é? Outra coisa, eu já falei isso na aula de catecismo que já fiz, não é? Todo o catecismo, as 4 partes, tem mais de 100 aulas de catecismo gravada aqui nessa página. Atenção, então, eu sou só cristão pelo batismo, certo? Em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? As outras denominações que só batizam adultos, não é? Enganam, enrolam, mente. Agora, os seus membros, eles pregam, eles anunciam, eles têm ministérios, A teologia do batismo diz que, veja, somente por ele, pelo batismo, que é a porta larguíssima, veja, para receber os outros sacramentos, que são 7. Ele é o primeiro, então depois dele mais 6. Não se pode receber nenhum outro sacramento se não receber este aqui, o batismo. Agora, a teologia do batismo diz que com o batismo eu me torno filho de Deus. E quem é mulher é filha de Deus. Sem o batismo você não é filho de Deus, ainda é criatura. Quem resolveu esse problema foi o Santo Agostinho, veja, no 5º século. Deus só teve primeiro e único, primogênito e unigênito. Fora de Jesus não existe outro filho. Não existe outro filho. Não é? E esse problema Santo Agostinho resolveu que eu me torno filho adotivo no filho. Eu me torno filho no filho. Então, quando eu sou batizado, na ordem da graça e a graça atual, Deus olha para mim e vê o seu filho Jesus. E só me ama e me acolhe porque vê o seu filho Jesus. Antes do batismo me vê uma criatura. Eu não tenho a imagem e a semelhança antes do batismo. Quem me dá imagem e semelhança é o batismo. É a ordem da graça, impressa na alma, que é inteligência e vontade. Atenção, isso é doutrina, que a gente está se perdendo. E muitas vezes, em pregações querigmáticas, sem doutrinar, veja, os membros da igreja e se tornam presas fáceis, ou relativizam facilmente a igreja, o evangelho, Deus, porque todas as religiões são boas, todas as denominações são boas e Deus é o mesmo. E a palavra de Deus é a mesma. Não, é mentira isso. Sinais distintivos
Primeiro, viu, Filho de Deus. Segundo, eu só recebo a fé, eu só tenho fé pelo batismo. É no batismo que eu recebo a fé, que é uma virtude teologal, portanto, de Deus. Recebo a outra virtude da esperança, recebo a outra virtude do amor, da caridade. Da caridade. Que tem a caritas, no latim, tem duas dimensões. O amor de Deus, que é ágape, e o amor humano, que é solidariedade. Então, eu só sou bom, eu só posso ser bom a partir do sumo bem. E quando eu tenho fé, e fé eu recebo no batismo, eu não nasço com a fé. A fé não é instintiva. A fé não é instintiva. Como o amor também não é instintivo. Eu não nasço com amor. Eu vou aprendendo a amar. Certo? Veja. Então, eu me torno cristão pelo batismo, filho de Deus pelo batismo, e tenho fé, as virtudes teologais pelo batismo. Não é? Me torno membro, falando aqui da eclesiologia, não é? Que é o 9º artigo do nosso símbolo apostólico, o credo. Veja, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, estamos vendo. Então, me torno membro de uma igreja pelo batismo. Faço parte do novo povo de Deus. Não é o povo de Deus do Antigo Testamento, como a teologia da libertação. É o povo de Deus, é o povo de Deus, é o povo de Deus. Não, é o novo povo de Deus. Como o Papa Emérito escreveu. O novo povo de Deus é a partir de Cristo, que quis a igreja, fundou a igreja, e essa igreja católica. A igreja católica é o novo povo de Deus. E tem muitos bispos, padres, veja, não é? Envenenado, tóxico, pela teologia da libertação, e que fala de um povo de Deus que ninguém consegue. Não é? E isso mesmo, Erivaldo, que a gente já falou aqui. Tá certo? Na questão de reger, na questão de santificar, não é? E na questão também da igreja, veja, que nos coloca justamente de ensinar. Não é? Dentro de um ministério. Então, o Martinho Lutero, que foi agostiniano, veja, que estudou Santo Agostinho, que disse isso no século V, no século XVI, este homem, não é? Emburrece, não aprende direitinho o que estudou, né? E inverte tudo. Inverte todos os valores com a sua doutrina. E a partir daí existe uma ramificação. Atenção agora que eu vou dizer, viu? Atenção, que eu vou dizer. Por um ecumenismo e um diálogo interreligioso, a gente tem escrúpulos de falar ainda o que é teologia e ainda o que é doutrina da igreja, que não foi superada ainda. Logo, veja, todo protestantismo que venha, seja zwingliano, de Zwingli, seja calvinista, seja luterano. Ou seja, não é, toda a ramificação protestante que dá continuidade. No pentecostalismo e no neopentecostalismo, primeiro são cismáticos, cisma, corte, romperam. Segundo, são apostataram a fé. Terceiro, que poderia botar
no primeiro são hereges, que criaram, heresia é criar falsas doutrinas diante da doutrina verdadeira. É não aceitar a doutrina verdadeira e criar novas doutrinas. Atenção, a gente esconde a verdade, não é? Querendo dialogar com aquilo que não podemos dialogar. Indialogável. Veja. E eu não posso, até mesmo para dialogar, esconder a verdade. Eu tenho que ter identidade. Identidade. Então, atenção, não é simples assim. Não é simples. Não é? E por isso que este curso de doutrina cristã é justamente para... A minha intenção é lhe provocar. E provocar para quê? Para você não ficar irritadiço. Ou até mesmo criar uma raiva, um ódio contra os protestantes. Não, mas para você pesquisar a sua fé. Será mesmo que isso o Padre Edivânio está falando que é verdade? Ou ele é alienado, ou ele é fanático, ou ele está incitando, não é, o ódio religioso, como muitos aí, não é? Depois muitos, porque essa aula vai ser repostada no YouTube, aí muitos doutores vão dizer, mas ele está incitando o ódio religioso em nome da paz. Até o nosso Papa Francisco, não é? Com toda a obediência, a gente tem que ter uma paz de cemitério, não é? Uma paz de cemitério. Você não mexe comigo, eu não mexo com você, e você vive a sua vida, eu vivo a minha. E como hoje obedecer o mandato de Jesus Cristo na última aparição, que a tradição diz que foi a 10ª, porque foram 10 vezes em 40 dias que Nosso Senhor apareceu, e na 10ª vez foi lá no Monte das Oliveiras que aconteceu a ascensão, e ele disse, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E aí? Veja. Então a gente tem que ir nessa ordem. Tá certo? Eu falei que ia dar tempo, já temos 27 minutos, vamos avançar. Então, eu parei. A igreja é, portanto, a sociedade dos verdadeiros cristãos, isto é, dos batizados que professam a fé e a doutrina de Jesus Cristo, participam dos seus sacramentos e obedecem aos pastores por ele estabelecido. Note-se a expressão verdadeiros cristãos, né? Se essa expressão do verdadeiros cristãos é porque existem os falsos cristãos, certo? Tem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos, os quais eu já elenquei, não é? E indireta e diretamente você já sabe quem é. Não é? Não, aqui não pode. Agora, dentro da nossa igreja, do catolicismo, também existem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Tem os verdadeiros cristãos, aqueles que aprofundam a sua fé, não se permite ser raso, não se permite ser superficiais, não se permite ser medíocre, não se permite ser frívolos. Aprofunda a fé, não é? E busca, se esforça para viver e não vive como um cristão qualquer, mas busca o caminho da santidade. Nós temos milhares e milhares e milhares, ainda a religião maior do mundo, o cristianismo. Mas infelizmente se conta os cristãos, verdadeiros cristãos, que têm a têmpera dos mártires, que buscam o caminho de santidade. Vejam,
que se for preciso dar a vida ainda, não é? Como os primeiros cristãos, por esta fé, por esta igreja. Mas hoje nós vivemos no nivelamento, na relatividade, o relativismo, não é? Vivemos, e aí não, né? Hoje, antes sim, mas hoje não precisa mais, né? Não precisa disso mais. Veja, porque Deus é amor, é misericórdia, Deus é providência, Deus é bom demais. E a gente repete frases sem pensar, Deus é bom e é bom o tempo todo Deus é bom, e a gente, vai, não é? Vai, o Senhor é amor. Veja, tem uma fé que vence, e a gente esquece de fazer a parte da gente. Porque não basta ser batizado para pertencer verdadeiramente à igreja. Veja, não basta ser batizado para pertencer verdadeiramente à igreja. Faz-se mister ainda, professem a verdadeira fé, frequentem os sacramentos e obedeçam aos legítimos pastores, não aos ilegítimos pastores, mas aos legítimos pastores. Jesus Cristo fundou uma sociedade. Vamos ver 4 pontos aqui. Primeiro, visível, que possa facilmente ser reconhecida, e não uma sociedade de espíritos. Mas visível, material. E a nossa fé é física, é palpável a nossa fé. Por isso que tem sacramentos, não é? Por isso que tem imagens, por isso que tem objetos, os sacramentais. Erivaldo está dizendo, cristão de verdade é aquele que abraça a sua fé e se gasta, morre diariamente para que outros vivam com fidelidade sua fé. É verdade, é verdade. E aí a gente tem na história da igreja, Erivaldo, né? Os santos e santas, os mártires e os outros santos que deram a vida, que desenvolveram obras maravilhosas. Hoje nós estamos nas comunidades de vida e de aliança. Erivaldo é o fundador da obra preciosa. São homens e mulheres que têm carismas, não é? E que se consagram e que se gastam. Se gastam, não medem esforços. Veja. Vamos ao segundo ponto. Religiosa, sobrenatural, no fim, a colimar, que é a vida eterna, e nos meios nos confere a graça o tempo todo. Veja. Terceiro, necessária enquanto fora dela se não pode obter. Na verdade, fora dela não se pode obter a salvação. Fora da igreja, aquela grande expressão, né? Fora da igreja não há salvação, que hoje os teólogos estão bagunçando, me desculpa a palavra, estão descunhambando com esta expressão, estão, não é, ridicularizando os próprios teólogos. Fora da igreja não há salvação, e é uma verdade. Vamos aprofundar aqui. Veja, quarto, perfeita, porquanto possui fim e meio próprios, e é independente de qualquer outra sociedade, ou seja, humana, sociedade humana, né? E desigual, hierárquica, pois nela há quem governe e quem deve obedecer. A nossa igreja ainda. E isso é palavra de Deus para nós, é o tripé. Sagrado magistério, sagrada tradição e sagrada escritura. Vejam só. Vamos para o segundo ponto para terminarmos esta aula e depois eu começo outra, não é? Uma só igreja, a unicidade da igreja, que é uma das notas da igreja. Jesus Cristo fundou uma só igreja. Então, todas as outras igrejas e denominações foram fundadas por homens. Somente a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. A Pedro afirmou:
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falou de um só redil e um só pastor. Há, porém, várias igrejas que se dizem cristãs, isto é, afirmam seguir a Jesus Cristo e a doutrina dele. Podemos terminar qual é a verdadeira. Mas o ponto anterior, não é? Nós já discorremos e afirmamos e reafirmamos que a única igreja de Cristo é a Igreja Católica. As outras são comunidades eclesiais. Não é? A Igreja de Cristo. E, portanto, a Igreja cristã. Tá certo? Então, busque conhecer a Igreja. Não é? Me veio agora uma frase impactante e impressionante de São João Crisóstomo, o padre da Igreja, chamado Boca de Ouro. Não é? Ele falava para os jovens, mas aqui vale para toda a igreja. Jovens, não te afaste da igreja. A tua vida é a igreja. Ela nunca envelhece, sempre rejuvenesce. Não é? Cristão, não te afaste da Igreja Católica. Veja. Ela nunca envelhece, ela sempre rejuvenesce. Tá certo? Vou terminar esta aula aqui para não ficar muito extensa e depois, daqui a 5 minutinhos, a gente volta com notas ou características distintivas desta igreja, a eclesiologia. Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.